Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Isabela Silva e eu vou dar início à apresentação do trabalho semestral na matéria de estatística, que foi realizado junto com a Gabriele Silva e orientado pela professora Maria Geana. O trabalho ele se trata de uma pesquisa de campo e o tema escolhido foram as alterações climáticas e seus efeitos no planejamento turístico. A estrutura da nossa apresentação, ela começa com a introdução, logo após iremos apresentar nossos materiais e métodos, a análise de dados e, por último, as conclusões. Nosso trabalho, ele trata-se de um estudo, ou seja, uma pesquisa, que foi realizada com o objetivo de compreender como as alterações climáticas podem ter um efeito no planejamento turístico. Desde o momento da decisão de compra, né, onde o turista decide adquirir um produto ou um serviço, até o momento do pós-viagem, onde é analisado como o clima pode afetar a experiência do cliente. A pesquisa foi realizada online, através de um questionário, onde o nosso público-alvo foram estudantes, amigos de amigos e conhecidos. As questões elas foram pré-estabelecidas e analisadas junto com a nossa orientadora, apontando também a importância de um bom planejamento antes da viagem. Materiais e métodos. Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, utilizamos computadores com acesso à internet, onde foi possível elaborar e também já aplicar o questionário online, e simultaneamente realizávamos a leitura e análise de artigos e pesquisas acadêmicas com a mesma temática da nossa pesquisa. Análise de dados. Bom, através dessa pesquisa foi possível identificar o perfil do turista, começando pelo gênero. 62,9% das pessoas que responderam o questionário foram mulheres, 35,7% homens e 1,4% das pessoas preferem não dizer. Ocupação. Foi possível identificar que 41,4% das pessoas trabalham e estudam, 24,3% das pessoas apenas trabalham, 32,9% das pessoas estudam e 1,4% das pessoas se consideram do lar. Em relação à idade, foi possível analisar, através dos dados, que, em sua grande maioria, as pessoas que responderam nossas perguntas foram pessoas jovens, de 15 a 30 anos. No entanto, também tivemos algumas respostas de pessoas de até 60 anos de idade. Em sua grande maioria, as pessoas residiam em Vargem Grande Paulista, sendo 51,2% das pessoas. Em segundo lugar, as pessoas que mais responderam nossas pesquisas eram residentes de São Paulo, sendo 9,9%. 95,7% das pessoas são residentes do estado de São Paulo, 1,4% de Santa Catarina e 2,9% do Rio de Janeiro. Após realizar uma breve análise do perfil do turista, seguimos para a segunda etapa, onde a primeira pergunta foi: você costuma viajar? 85,7% das pessoas disseram que sim, e 14,3% das pessoas disseram que não. Quantas vezes ao ano? Através dessa pesquisa, foi possível analisar que a grande maioria das pessoas tem o hábito de viajar cerca de 2 vezes ao ano, sendo 21,4% das pessoas. Ao perguntar por qual motivo as pessoas viajam, foi possível identificar que 68,3% viajam por lazer, 15,7% para visitar amigos e familiares, 12,9% para estudos, 1,4% para conhecimento e 1,4% para trabalho. Qual meio de transporte você está habituado a viajar? 71,4% das pessoas disseram que costuma viajar de carro, 41,4% das pessoas de avião, 23,9% de ônibus e apenas 10% de moto. Olá, boa noite a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Gabriele Zitei e eu irei dar continuação na apresentação da análise de dados com a seguinte questão: o clima da sua cidade de origem interfere na escolha do meio de transporte que irá ser utilizado? 47,1% responderam que não, 42,9% que sim e 10% talvez. O clima do destino turístico pode interferir na escolha do meio de transporte que irá ser utilizado? 50% responderam que não, 31,4% que talvez e 18,6% que sim. O clima local é um critério importante na escolha do destino turístico? 70% responderam que sim,
17,1% que não, 12,9% talvez. Ao escolher um destino turístico, costuma buscar pelo clima na região? 74,3% responderam que sim, 25,7% responderam que não. Se a resposta anterior for positiva, já deixou ou deixaria de ir a determinado local por conta do clima? 71% responderam que sim, 29% responderam que não. Qual tipo de clima você prefere no destino turístico? 37,1% preferem climas quentes, 34,3% climas variados, 15,7% preferem climas frios, já 12,9% preferem climas chuvosos. No destino turístico, você costuma ter o hábito de verificar a previsão do tempo antes de sair? 82,2% responderam que sim, 17,1% responderam que não. Calor, frio ou chuva em excesso faria você deixar de visitar um ponto turístico? 58,6% responderam que sim, 30% talvez, 11,4% não. Calor, frio ou chuva em excesso faria você voltar dia antes do previsto para casa? 58,6% responderam que sim, 30% talvez, 11,4% responderam que não. O clima já influenciou na sua experiência em algum destino turístico? 77,1% responderam que sim, 14,3% não, 8,6% talvez. Como última questão do questionário aplicado, nós temos: voltaria ao mesmo destino em diferentes épocas do ano, como exemplo, verão, inverno? 87,1% responderam que sim, 12,4% talvez, 0% não. Ao efetuar a análise de todos os resultados obtidos, foi possível constatar que as alterações climáticas são sim capazes de criar interferência e em todos os processos ao se realizar uma atividade turística. O clima mostra-se capaz de intervir de maneira direta em todas essas etapas. Ressalta-se que a maioria das pessoas, ao começarem o planejamento turístico, elas realizam em conjunto pesquisas sobre o clima do local, como é o comportamento climático na região, e essa relação mostra-se ser tão presente ao se planejar uma viagem que muitas pessoas acabam desistindo de efetuar viagens, efetuar compras de produtos e serviços em decorrência do clima que a região se apresenta. Apesar disso, percebe-se também que há um número maior de pessoas que só utilizam de ferramentas ou aplicativos, até mesmo da internet, para poder realizar essas pesquisas sobre o clima, apenas quando já estão no destino turístico e precisam se locomover para poder realizar alguma atividade. Tendo em vista também que as alterações climáticas, quando ocorrem de maneira extrema, elas são grandes responsáveis pelo retorno do turista à sua respectiva cidade de origem antes da data prevista da viagem. Com todos esses pontos evidenciados, a gente consegue entender a importância e o poder da realização de um bom planejamento turístico, seja um planejamento através de pesquisas, análise sobre o clima da região, como é o comportamento climático na região. Esse planejamento, se bem executado e, para além disso, se bem compreendido, você realmente compreender como o clima da região se comporta, ele vai fazer com que diminua o índice de ocorrências de imprevisto devido a essas mudanças climáticas que, em grande maioria, não são esperadas. E vai fazer com que o turista consiga planejar um passeio no qual terá melhor proveito, além disso também conseguindo evitar o retorno antes da data prevista para sua casa. Aqui se encontram as referências bibliográficas utilizadas para análise e produção do projeto. E com isto concluímos a apresentação do nosso projeto. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada a todos e quaisquer dúvidas estamos à disposição.